Foi, né? Posso Começou. começar? Pode. Boa noite, então, oficialmente, para a nossa gravação. Boa noite para você que está ao vivo e você que vai assistir gravado, porque a aula de hoje é importantíssima, tá? Hoje, se você já deu uma olhadinha no material que eu enviei para você, né? Esse material ele vai ser o material que eu vou dizer para vocês assim, básico, né? É aquele material que você vai usar do dia 18/7, hoje, até o dia da sua prova. Eu queria até combinar isso com vocês, tá? Que nós vamos fazer o uso desse material recorrente, tá? Diversas vezes, não só apenas na aula de hoje, mas em outros momentos também. Por quê? Porque eu quero combinar com vocês a nossa estrutura oficial, tá? Então, eu preciso que vocês acreditem em mim, primeiramente, e que vocês se dediquem a usar esse material como material da vida de vocês, a partir de hoje, tá? Porque eu elaborei esse material pensando nas dificuldades, sobretudo, de muitos de vocês que têm de começar a redação. Né? Frequentemente eu tenho recebido nas minhas redes sociais e também com alguns alunos particulares que reclamam da mesma coisa. Prof, eu não sei como começar a redação. Prof, eu não sei como é a estrutura da UERJ. Eu faço o Enem. Então, eu preparei esse material, que é um material que você não vai ficar achando aí na internet, né? É um material que eu comecei a usar ele desde que eu comecei a trabalhar com redação oficialmente na UERJ, e no ano passado deu super certo, então a gente vai continuar esse ano, porque é muito difícil a gente ter algum tipo de material que nos oriente na UERJ, até porque as redações da UERJ, o espelho das redações que ganham nota máxima não são publicados, então a gente não tem assim um referencial como existe no Enem, né, que a gente todo ano sabe o que mudou, o que não mudou, por que foi nota máxima, por que não foi. O que a gente sabe é muito básico a partir do edital da prova. Então, professores como eu, que fazem cursos de corretores, que pesquisam, que vivem para a UERJ, a gente tem essas novas demandas. Então, eu quero mostrar para vocês que isso é uma coisa que eu pensei de acordo com as orientações que nós temos no edital da prova da UERJ, tá bom? Então, vai dar certo, confia em mim, acredita que é isso, tá? Já vou responder algumas perguntas aqui do chat. João Vitor, o livro de Pepetela ainda não foi publicado, no caso, para os nossos grupos aqui, né? Quem fica com a parte discursiva geralmente são as professoras Patrícia e Alzira, tá? Mas eu também posso, de repente, dar uma ajuda, eu vou ver com o professor William como que vai ficar a parte discursiva. Mas já tem ali um planejamento para essa parte discursiva. Eu oriento que você pergunte depois a Thais Maria e ao professor William, tá bom? Me perguntaram também sobre o meu e-book. Vim trazer essa novidade para vocês, tá, gente? Olha, deu um trabalho. Vou falar para vocês, deu um mega trabalho. Mas eu consegui finalizar ele essa semana e eu já publiquei na página da Hotmart. E no final da aula eu mostro para vocês, se vocês ainda estiverem comigo aqui, como é que faz para comprar, tá bom? Mas eu já digo assim, gente, que esse material me deu um trabalho para fazer, mas eu fiz com muito carinho e assim, foi totalmente pensado, né, nas 5 polêmicas principais do livro que eu vou mencionar hoje, tá? Eu criei 5 modelos, mais um modelo bônus. Além disso, eu explico como faz título, eu explico como é que constrói passo a passo. Tá muito legal, mas eu falo para vocês depois. Agora, eu queria mostrar que esse material da aula de hoje, ele é um material que vai te guiar, assim, ele é um básico do básico. É o nosso arroz com feijão. Então, é esse arroz com feijão que eu quero te mostrar hoje, tá? Pode deixar, Bianca, que eu vou mandar o link para vocês, tá? E eu vou mandar o link também de senhora, porque tem algumas pessoas que vão fazer a prova do segundo exame de qualificação, que está aberto ainda as inscrições, né? Que é caso você queira aumentar o seu conceito ou se você ainda não fez o primeiro exame. Então, eu tenho 2 e-books na Hotmart disponíveis, tá? Tem o e-book de 50 questões de senhora, que está muito legal também. Eu não sei se foi você que comprou, Bianca. Eu recebi uma Bianca me perguntou que queria. Se foi você, se depois você disse se você gostou. Tá muito legal o e-book de senhora. E tem o e-book de Hamlet que eu vou lançar
hoje, na aula de hoje, dia 18, tá bom? Ainda não tinha lançado, vou lançar hoje com vocês, tá? Esperei sexta-feira para poder lançar, para poder falar com vocês, tá? Então, já fica ligado que tá muito legal esse book aí também. Então, vamos começar a aula? Antes de começar, eu queria te dizer o seguinte, eu quero que você pegue papel e caneta. Eu quero que você pegue um caderno e que você entenda o seguinte, você está numa sala de aula. Se você depois quiser tirar um print e me marcar lá no Litera História, eu vou ficar feliz. Você está numa sala de aula. Então, eu quero a seriedade como você estivesse dentro de uma sala de aula, na escola, num cursinho normal, tá? Eu quero que você saia de perto de todo mundo, de barulho, de coisas que podem atrapalhar o teu raciocínio comigo. Por quê? Porque nesse material, ele vai te ensinar a dar o primeiro passo, engatinhar para você construir a tua redação. Então, não dá para você perder uma informação, porque quando você perde uma informação, você não vai entender o resto, tá? Então, vamos lá, vamos por partes, tá? Bom, primeira coisa que eu tenho para falar com vocês é o seguinte, a redação da UERJ, né, muitos professores falam assim, texto dissertativo argumentativo. Tem 3 partes, introdução, desenvolvimento e conclusão. Só que o que os professores não explicam é que dentro dessas 3 grandes partes, tá? Você tem outras partes. Ou seja, na redação da UERJ, nós não temos 3 partes só. Nós temos que fazer 8 coisas, tá? Então, nós temos 8 partes da redação dissertativa argumentativa da UERJ, tá? Então, para você gabaritar e chegar à tão sonhada nota 20, você não tem que chegar e só aquele basicão, introdução, desenvolvimento, conclusão. Não. Dentro desses parágrafos, você tem coisas para fazer, tá? Então, totalizando, como está aí no slide, você tem 8 partes. Dessas 8 partes, 2 estão na introdução. Então, a introdução tem 2 partes obrigatórias. E super, muito importante, tá? Que você tem que fazer. E que é muito diferente do Enem, tá? Então, introdução, recapitulando, tem 2 partes. Desenvolvimentos, tá? Você tem dentro dos desenvolvimentos 3 partes para realizar. E na conclusão, outras 3 partes, tá? Então, vamos internalizar que para construir uma redação dissertativa argumentativa UERJ, você, para gabaritar, precisa fazer 8 coisas. Tudo bem? Anotou aí? 8 coisas. Eu tenho que fazer 8 coisas. Vai fazer o seu checklist. Toda vez que você abrir, né, teu dia, né, de aula, de estudo, você vai fazer isso. Antes de continuar, eu já deixo você falar, Dagmar. Eu queria dizer para vocês o seguinte, ontem eu estava dando uma aula de redação também, mas para o pré-ENEM. E eu fiz uma enquete rapidinha, né? Eu coloquei lá, falei assim, gente, levanta a mão aí. Eu estava no cinema, então presencialmente dava mais fácil para fazer essa pergunta. Mas vocês podem me responder pelo chat. Eu perguntei assim, dessas pessoas que estão aqui, tinham quase 140 pessoas no cinema comigo. Falei, quantos de vocês, honestamente, tá? Isso não vale ponto, na escola, não é nada. Quantos de vocês fazem um dia na sua semana para estudar redação? E pasmem, no cinema, apenas das quase 140, era 130 e poucas pessoas que levantaram a mão, era uma média de 8 pessoas, mais ou menos. De 130 e pouco. Então, o que eu cheguei a essa conclusão? De que as pessoas não entendem que redação se estuda. Redação você tem que tirar um dia na sua semana, igual uma matéria de português, matemática, história, geografia, enfim, biologia. Você tem que tirar um dia para estudar. Porque, primeiro, para a gente seguir aqui com as polêmicas, com o que está no livro, para entender o livro, a gente precisa primeiro entender o arroz com feijão. Então, eu resolvi fazer nessa segunda aula arroz com feijão com vocês. E eu quero fazer essa mesma pergunta aqui. Quantos de vocês que estão no chat tiram um dia para estudar a redação semanalmente? Coloca no chat assim, eu. Seja honesto.
tá? Só quem tira um dia da semana. 1, 2, 3, 4. Se Thais Maria conseguir contar, me fala. Em torno de umas 10 que eu vi. 11, 12, 13. Thais Maria, nós temos quantos na live? Honestamente, hein, gente? Que tira um dia na semana. Estou contando aqui 20. Temos 95. 95. E dessas 95, você conseguiu acompanhar quantas falaram que estudam? Eu tinha contado 20, mas teve mais gente. Vamos arredondar para cima. Vamos botar aí umas 30, tá? Então, honestamente, isso aqui, lembra que isso aqui na escola, isso aqui não vale ponto. Eu quero que você seja honesta com você mesmo, tá? Então, por que eu estou fazendo essa pesquisa aqui de IBGE? Faz um IBGE, né? Já posso fazer aqui uma publicação. As pessoas não entendem que redação precisa ser estudada, né? Quando eu falo estudada, é assim, nos primeiros meses a gente estuda estrutura, igual a gente está fazendo agora. Depois, a gente tem que estudar a temática. No caso da UERJ, é mais fácil, porque no caso da UERJ, a gente tem um livro que vai nos orientar. E desde janeiro do ano a gente já sabe. Então, como a gente já sabe, fica mais fácil fazer para a UERJ. O Enem é outra história. O Enem, a gente tem ali uma média, né, de alguns eixos temáticos, uns 10 eixos temáticos. Então, a gente tem tecnologia, saúde, meio ambiente, educação, né, cultura e cidadania. Então, a gente tem alguns eixos temáticos e a gente passa o ano inteiro estudando aqueles eixos porque a gente não sabe o tema do dia da prova. Então, o que acontece? Ontem e hoje, fazendo esse levantamento, eu percebo que a gente está muito errado na forma de estudar. Então, eu quero comprometimento de vocês para que nessas primeiras aulas, né, nós estamos na aula 2, a gente ainda vai ter mais algumas aulas para frente, eu vou estar voltando nesse material se ficou alguma dúvida, mas eu quero um comprometimento de vocês a entender que a redação precisa ser estudada, tá? E semanalmente, junto com outras disciplinas. Você tem que achar um dia na tua agenda, na sua semana. Não, hoje eu vou estudar repertório. Hoje eu vou estudar conectivo. Hoje eu vou estudar o ato 1, o ato 3 do livro. Hoje eu vou ver tal coisa. E fazer um cronograma, né? Eu tenho um curso específico que eu já fiz esse cronograma até o dia da prova. Mas se você não participa, se você não pode, né? O interessante é que você tenha esse controle com você mesmo, tá? Para que você não perca nenhum tipo de coisas importantes que você tem para falar na tua redação, tá bom? Dagmar, fala para mim qual é a sua dúvida. Dagmar? Oi. Diga. Boa noite, querida. Boa noite. Então, eu queria saber se dentro da redação a gente pode usar, sem usar outro repertório de fora, usar só o livro. Calma, você está muito lá na frente. Sim, eu vou falar disso, Dagmar. Fica tranquila. Sim, você pode usar repertório interno ou externo, e a gente vai chegar lá. Mas vamos por partes primeiro, tá? Primeiro, Eu tenho outra dúvida também. Sim. Eu tenho uma professora, ela não é tão aprofundada da redação da UERJ, mas é um pouco. Ela me falou que é bom a gente fazer algumas referências com próprias situações do Rio de Janeiro. Isso é verdade ou não? Então, não digo do Rio de Janeiro em si. Você até pode, porque é mais próxima da tua realidade. Mas a peça teatral, né, a tragédia de Hamlet, ela é uma tragédia, é uma peça teatral que não está no nosso século, mas que tem condutas e polêmicas que ainda hoje são atuais, né? E é por isso que a UERJ escolheu esse livro. Porque, embora tenha sido escrito lá em 1600 ainda bolinha, tudo que acontece na trama ainda é uma grande realidade. Nós vamos falar disso também. Eu já falei isso na primeira aula, né? E você tem como relacionar. E aí eu já vou aproveitar e deixar assim um mel na boca de vocês, que é o seguinte: quem está nessa aula de hoje comigo e ficar até o final e participar no chat, Thaís Maria, ao final da aula, vai entregar para vocês um material extra.
que eu fiz só para quem realmente está participando da aula. Esse material é um material que tem vários repertórios, tá? Então, eu vou entregar para vocês que continuarem comigo aqui até o final, tá bom? E aí tem um pouco disso que você mencionou. Maxine, pode falar. Oi, professora, boa noite. Eu estava tendo uma dúvida aqui em relação aos documentos, porque eu vi a maioria do pré-UERJ Maricá só comentando sobre fazer 2 ou 3 desenvolvimentos. Mas no edital da UERJ consta que a gente pode fazer um desenvolvimento. Tem algum problema se eu fizer só um? Porque o professor que eu tenho no colégio, ele recomenda a gente fazer 1 ou 3, mais o 1 porque dá para você aprofundar ele bastante, sabe? Aí Uhum. eu queria saber. Então, vamos lá. Eu até coloquei essa informação também, tá lá no meu e-book, e também vou mencionar com vocês aqui na aula, tá? A estrutura tradicional do texto dissertativo argumentativo é que se tenha ali 2 parágrafos de desenvolvimento. Isso é a estrutura tradicional, tá? Então, assim, a UERJ quer que vocês se distanciem ao máximo de tudo aquilo que a gente pensa e olha assim, nossa, Enem, tá? Então, tem essa opção sim, tá? Eu vou ensinar aqui para vocês a fazerem a estrutura básica e fica a seu critério você seguir 1 parágrafo, 2 parágrafos ou 3 parágrafos. E eu vou falar exatamente disso agora. Por quê? Deixa eu abaixar aqui o material, tá? Rapidinho, voltando aqui. Essa parte, ela é importante você pensar, porque quando a gente pensa no número de linhas, né, a redação tem 30 linhas. E aí, eu tenho uma média de linhas para que faça sentido dentro de uma lógica do texto dissertativo argumentativo. Só que isso varia muito. Isso varia em relação ao tamanho da sua letra. A gente aqui enviou, né, a folha oficial que a UERJ usa. Thais Maria botou o PDF da folha oficial da UERJ para que você treine, inclusive é um pedido que eu faço para vocês quando forem enviar as redações, tá? Que vocês, por favor, coloquem nessa folha que a Thais Maria enviou, porque ela é a folha que vocês vão usar no dia. Então, vocês precisam se acostumar com a folha oficial. E eu até comentei isso ontem também, porque a folha oficial, ela vai te dar uma ideia de tamanho do espaçamento entre uma linha e outra, o comprimento do tamanho da linha. Isso influencia porque as pessoas têm letras de tamanho diferente. Então, tem gente que tem letra minúscula, tem pequenininha, tem gente que tem um letrão. Então, você tem que ir treinando ao longo do ano para justamente chegar no dia da tua prova, você já está lá com seus argumentos preparados na sua cabeça e tudo mais, e você conseguir encaixar isso dentro de uma logística de parágrafos, tá? Então, se você fizer uma introdução e 1 parágrafo só de desenvolvimento, você vai pensar num parágrafo enorme, né? E aí você vai tem que calcular quantas linhas você vai deixar para a conclusão, porque a conclusão também é uma conclusão que tem algumas coisas para ser falada. Se você faz 2 parágrafos, eu tenho uma média melhor, porque é uma média até que se parece um pouco com a média de linhas do Enem, tá? E se você fizer 3 parágrafos, é uma média menor de desenvolvimento. Então, o que acontece com quem escolhe fazer 3 parágrafos? Não indico fazer 3 parágrafos se você tem uma letra enorme, tá? Não é uma boa indicação. Se você não tem capacidade de síntese, o que é capacidade de síntese? É conseguir enxugar as ideias. Se você é uma pessoa que fala, escreve, não é uma boa opção para você. E também não aconselho você fazer 3 parágrafos se você vai colocar repertórios em cada um deles e acabar tendo que explicar esse repertório. Então, na minha humilde opinião, né, quem faz 3 parágrafos é quem tem capacidade de síntese. E quem vai escolher um argumento que consiga explicar 2 coisas com o mesmo repertório. Tá? Se você faz a opção, por fazer 1 parágrafo de desenvolvimento, você tem linha pra caramba. Tá? Então, é teu critério. Eu faria 2, porque na minha cabeça fica mais organizado. Tá? Eu gosto de 2 parágrafos,
porque você consegue, em 2 parágrafos, ter uma média entre 8 e 9 linhas para cada parágrafo, tá? E nessa média de 8 e 9 linhas para cada parágrafo, você vai ter a capacidade organizacional na sua cabeça de colocar um problema, um repertório, trazer a causa, a consequência e a crítica reflexiva. Você consegue fazer isso em 8, 9 linhas. Então, eu acho mais legal você fazer o tradicional, estrutura dissertativa argumentativa, com 2 parágrafos de desenvolvimento, tá? Mas esse é a critério de cada um. Vocês que se conhecem vão ter que se adaptarem, tá? Agora, aqui a gente vai trazer para vocês a parte mais global do texto, tá? Então, eu vou parte por parte. E, é claro, vai ter uma aula, a Gabriela colocou, eu tenho dificuldade com conectivo. Nós vamos ter uma aula só para falar de conectivo. A gente vai ter uma aula só para explicar mais repertório. Então, hoje é o arroz com feijão. Lembra que é só uma aula para a gente entender o que fazer. E aí, é claro, dando mais tempo, a gente vai seguindo, porque eu fiz um outro material falando de polêmica, de repertório. Tem um repertório extra para quem ficar até o final. Então, vai ter muita informação na aula de hoje, tá? Acompanha e aguenta aí. Deixa eu seguir aqui. Bom, então, recapitulando, a gente não tem 3 partes. Introdução, desenvolvimento e conclusão. A gente tem 8 partes. A gente tem que fazer 8 coisas. E eu dividi, na minha logística, para você entender, essas partes... Professora, Oi? posso tirar uma dúvida? Pode. A senhora estava falando sobre o desenvolvimento, essas coisas assim. Na minha mente, porque até então foi aprendido, quando eu estudava, o sentido assim, fazer a redação, aí começa o início com o parágrafo, aí o desenvolvimento, que vem um parágrafo maior, e o final. Só que agora eu tenho mais dificuldade nesse sentido de fazer essa divisão de parágrafo, ou seja, começar com o início, ter mais do que 3 parágrafos. Edilângela, né? Edilângela, desculpa. Isso. Calma, porque eu vou explicar ainda. Quando eu acabar de explicar e vocês tiverem dúvidas, aí eu vou respondendo. Eu nem expliquei ainda. Eu só estou mostrando que a estrutura, ela precisa ter as 3 grandes partes, ainda vai manter a ideia de introdução, desenvolvimento e conclusão, só que dentro dessas 3 grandes partes, vocês têm coisas para fazer, tá? Então, eu vou explicar agora como que você vai fazer isso. Eu vou te rascunhar o passo a passo, tá? Então, eu quero que você preste atenção e assim que eu acabar de explicar, eu vou deixar vocês tirarem as dúvidas, tá bom? Acompanha comigo. Vamos rascunhar a nossa prova, tá? Chegou no dia da prova, eu vou abrir lá a minha prova. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ler o tema, certo? Primeiro passo, li o tema. Qual é o tema? O tema é tal. Esse tema, ele vai ser em formato de pergunta. Desde o ano de 2017, a gente tem, na UERJ, temas que são feitos em formato de pergunta. Então, vamos continuar seguindo na mesma logística que a pergunta vai ser, né? O tema vai ser uma pergunta e vai ser uma pergunta que vai estar relacionada a alguma polêmica do livro Hamlet. Se vocês perceberem, nos últimos anos, às vezes, na maioria deles, não vem nem escrito o nome do livro escolhido no ano, né? A título de exemplo, né? Aqui, deixa eu lembrar. Tema do ano de 2025, UERJ. 2025 não, tema do vestibular 2025. O governo de uma nação pode exercer controle sobre o corpo feminino com base em princípios religiosos? Esse foi o tema do ano passado, vestibular para o ano 2025, que foi sobre o livro O Conto da Aia. Se vocês repararem, no tema não tem o livro Conto da Aia. Mas para quem leu o livro Conto da Aia, sabe que as 2 principais polêmicas
que estavam dentro da obra O Conto da Aia, que foi o livro escolhido, estavam na própria pergunta. Então, o governo de uma nação pode exercer o controle sobre o corpo feminino com base em princípios religiosos? A gente tinha corpo feminino, princípios religiosos e governo, que eram 3 polêmicas do livro Conto da Aia. Então, o que acontece? Como o tema não tinha o nome do livro, muita gente sequer nem gosta de colocar. Mas eu sempre oriento, se a UERJ ela te ofereceu um livro para servir de base, e mesmo que no tema não tenha o nome do livro, você vai ignorar que tem um livro para ser usado? Não. Então, eu, inclusive, oriento aos meus alunos particulares que se use o livro escolhido do ano no primeiro parágrafo, no parágrafo de introdução. É a melhor forma de você usar o livro e se contextualizar na polêmica. É por isso que a gente estuda o livro, é por isso que a gente percebe as polêmicas, é por isso que a gente pega repertórios. E aí eu já vou explicar a questão dos repertórios mais para frente, tá? Então, o primeiro passo é abrir a minha prova, eu vou ler o tema e eu vou circular, sublinhar, da forma como você achar melhor, todas aquelas palavras-chave, ou seja, as palavras que estão ali no seu tema. Essas palavras, em algum momento, ela tem que aparecer ali nos seus parágrafos, porque você vai ser sempre que relacionar aquela polêmica, aquelas palavras do tema ao longo da sua redação. Isso é padrão de texto dissertativo argumentativo. Você faz isso tanto no Enem, quanto na UERJ, quanto em qualquer outro vestibular que utilize o padrão de texto dissertativo argumentativo. Porque quando a gente escolhe não falar daquelas palavras que estão no tema, a gente faz uma coisa chamada tangenciamento do tema. Você pode muito bem discutir qualquer outra coisa, mas se você fugir daquilo em que é principal no tema, você vai tangenciar, tá? Então, o tema é que é o negócio central. Minha dica, para que você não repita a palavra toda hora, você vai circular, e já é o segundo passo. Você vai fazer uma setinha, você vai do seu jeito, cada um tem um jeito, você vai indicar palavras que são sinônimas. Inclusive, tem um aplicativo, que eu não sei se vocês conhecem, que é um site também, que se chama Sinônimos. Assim, ó, sinônimos, tá? Você bota assim, sinônimos, tá? No Google ou no aplicativo de celular. Você bota qualquer palavra lá, o emblemazinho do site, tipo, parece que é um biscoito, né? Quando eu estou estudando, eu estudo assim. Eu abro a página dos sinônimos, tá? E aí tem lá, desafios, eu boto, dificuldade. Ele vai te dando uma lista de sinônimos. Então, isso é estudar a redação. É você pegar e colocar na página dos sinônimos e ficar melhorando a sua capacidade argumentativa e o seu vocabulário, tá? Então, isso é muito importante, tanto no Enem quanto na UERJ. No Enem, aquela pessoa que repete muitas palavras vai perder ponto na competência 1, por repetição de palavras. E também pode perder ponto na competência 4, né? Coesão e coerência. Aplicativo, o nome do site é Sinônimos, Rayane. Sinônimos. Fiquei feliz que algumas pessoas colocaram aí no chat que conhecem e que usam, tá? Então, na UERJ, uma vez que você não fica repetindo muita palavra ali, você vai perder ponto no critério 3, que é o critério que vai avaliar fluidez textual, que é basicamente o que o Enem avalia em coesão e coerência. Então, você tem ali muitas repetições, você vai perder ponto no critério 3, tá? Lembrando que a UERJ tem 5 critérios, tá? Então, esses 5 critérios também são a parte em que você vai ser avaliado a partir dessa não repetição de palavras, tá? Então, meu segundo passo é, olhou o tema, circulou palavra-chave, faz uma setinha e bota ali um sinônimo para você não repetir e mudar ali ao longo do seu texto, ok?
Terceiro passo, você vai observar o tema. E aí você vai se perguntar, quais os 2 problemas que eu tenho para refletir sobre esse tema? Então, diferentemente do Enem, que a gente tem que ter o problema, né, que é o argumento, para solucionar, porque no Enem você tem que solucionar o problema do Brasil em tese. Você vai fazer uma conclusão interventiva, você vai ter que trazer uma solução para o problema. Na UERJ, é isso que diferencia. Na UERJ, você não tem uma conclusão interventiva. Você não tem uma conclusão que você precisa solucionar nada. Você não vai solucionar problema nenhum. Mas você, ao longo do seu texto, você vai pensar sobre problema que tem naquele tema e você vai discorrer, você vai refletir e analisar esse problema. Então, o número de problemas é de acordo com o número de parágrafos. Por exemplo, agora você anota. Se você quer fazer um parágrafo de desenvolvimento, você tem que pensar em um problema. Se você quer fazer 2 parágrafos de desenvolvimento, você tem que pensar em 2 problemas. Se você quer fazer 3 parágrafos de desenvolvimento, você tem que pensar em 3 problemas. Então, para cada parágrafo, um problema. Ok? E aí você vai separar, você vai rascunhar, você vai escrever num papel do lado. Problema 1, desenvolvimento 1. Problema 2, desenvolvimento 2. Problema 3, desenvolvimento 3. Certo? Então, esse é o terceiro passo. Você vai olhar para aquele texto, aquele tema, e você vai pensar num problema para refletir e não para solucionar. Quarto passo, tá? Já vou responder algumas perguntinhas aí, segura um cadinho. Quarto passo. Depois que você decidiu esses 2 problemas, ou 3 ou 1, que você vai discutir ao longo do seu texto, você também vai ter que separar citações. Citações é a mesmíssima coisa que repertório. Então, às vezes, eu já vi assim, muita gente perguntando: ah, mas tem professor que fala que não precisa de repertório na redação da UERJ. Como não? Da onde você tirou que não precisa de repertório? O texto é dissertativo, argumentativo. Se ele é argumentativo, você não tem que se basear em uma ideia. Você tem que se basear em um argumento. Então, não é vozes da minha cabeça. Eu tenho que tirar de algum lugar, né? E daí é que é importante você pensar esses repertórios, né? Eles são direcionados. Se eu tenho um livro para usar, por que eu vou optar em não usar o livro? Na minha cabeça não faz sentido. Eu jamais vou ensinar um aluno meu a esquecer o livro e botar o livro de lado. Eu te indico, sim, a você pensar em usar o Hamlet em algum momento e depois você pode usar um repertório externo sem problema nenhum. Você pode usar qualquer outro repertório. O problema está em você querer usar repertórios que são a cara do Enem. Então, isso eu não indico para ninguém. Sobretudo, alguns repertórios, como eu coloquei no slide, tá? Constituição. Mano, esquece. Eu não indico Constituição nem para o Enem. Nem para o Enem. Inclusive, na aula de ontem, quem esteve no cinema comigo viu que o aulão foi sinistro. Não indico. Constituição já está super batido, tá? Thomas More. Putz, ano passado, teve um TikToker, um professor TikToker, que, tipo assim, 2 dias antes da prova, soltou um TikTok, mandando todos os alunos que não estudam usar Thomas More. E esse TikTok viralizou. Pá. Conclusão, Sebrasp, banca avaliadora do Enem, depois que passou o Enem, começou as correções, o que aconteceu?
despontuou todo mundo. Nós tivemos... O Brasil tem quantos milhões de habitantes? Quantas pessoas fazem o Enem? Para ter 12 ou 14 redações nota 1000 no Brasil inteiro, isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu na história. Então, eu acho um crime hediondo, eu indicar para o meu aluno pegar um cara e falar assim, usa esse que serve para qualquer tema. Putz, não faz isso. Não que eu acho certo o que a Sebrasp fez. Porque a Sebrasp, né, depois que o jogo estava lá pitado, começou o jogo, aí vamos mudar a regra aqui, gente. Vamos despontuar geral que usou o repertório de bolso. Muito errado. Eu e milhões de outros professores que acompanhamos o Enem não concordamos. Absolutamente. Só que aí tem uma questão, né? Não é uma questão agora que o Enem está mudando agora, tá? Desde o ano passado, o Eduardo Bertrand está aqui na live, que eu já vi ele falando. Ele não me deixa mentir, ele mora em São Paulo, né? É nosso aluno aqui online. O Eduardo, ele deve lembrar, eu comentei esse texto com ele. Oi, Eduardo, beijo. FUVEST, Unicamp, vários vestibulares, Unifesp, eu acho, eu não me lembro exatamente as siglas, né? Mas vários vestibulares de São Paulo já aderiram a esse modelo próximo da UERJ, para justamente se distanciar desse padrão do Enem. Porque o que acontece? Hoje você tem internet, você tem inteligência artificial, você faz o quê? Você joga no Google, qualquer professor ali de meia banca aparece e vai te dar uma dica ali para você ter repertório coringa. Não que eu seja contra o repertório coringa. Você pode usar, desde que ele encaixe no tema. Desde que faça sentido para aquele tema. Agora, um tema, por exemplo, como do ano passado, que tinha a ver com os desafios para a valorização da herança africana no Brasil, é inviável você enfiar um Thomas More no meio. Faz nem sentido. Então, você está forçando, sabe, um repertório. Você força um negócio que não cabe. E eu não vou fazer isso com vocês. Eu não vou forçar vocês um repertório que não faz sentido para Hamlet. Por isso que, nessa aula de hoje, para quem está aqui comigo ficar até o final, eu trouxe alguns repertórios extras, externos, que se relacionam diretamente com as polêmicas presentes em Hamlet. Vai ter uma aula em que eu vou trazer vários pedaços da obra de Hamlet para você, frases curtinhas como, né, ser ou não ser, eis a questão. Pô, dá para decorar isso. Moleza. Né? Quem foi aluno meu ano passado sabe que eu fazia isso direto. Eu pegava trechos do livro, frases curtinhas e falava, decora isso aqui. Isso aqui tá dentro do capítulo tal e dentro do capítulo tal com a polêmica tal. Ano passado, eu tive vários alunos que fizeram assim. Por quê? Quais eram as polêmicas do livro ano passado? Corpo feminino, política e religião. Aí, o que eu fazia? Vamos supor, pegava lá, qual era o capítulo do livro Conto da Aia que falava sobre a dominação religiosa? No capítulo tal, na página tal personagem falava sobre tal coisa. Então, esse era o meu repertório. Era o repertório de dentro do livro. E é o melhor repertório. Então, gente, a gente vai ter várias aulas ainda, e nas próximas aulas eu vou trazer esse tipo de material para vocês. Porque eu leio o livro, vocês sabem que eu leio mesmo, né? Olha o meu livro, todo marcado. Livro meu, ó, não é para ficar bonitinho, não. Todos os meus livros são assim, ó. Por quê? Porque você precisa citar o livro, você precisa ler o livro, você precisa saber das polêmicas do livro. Você precisa usar isso o tempo todo? Não. Mas se você tiver um momento em que você lembra, se você citar no ato 1, você não precisa lembrar, como a Júlia botou aí, o ato e a cena. Você não precisa. Mas é interessante que você lembre pelo menos o ato, já que a tragédia de Hamlet é uma peça teatral, você vai lembrar pelo menos o ato. São poucos atos, né? Você precisa lembrar qual foi a cena. Mas, poxa, no ato tal polêmica relatada. Você não precisa lembrar a página do livro, você não precisa, mas você precisa entender que naquele ato tal polêmica foi levantada.
E é a melhor forma de você estudar para redação na UERJ. Porque se você fizer isso que eu estou te indicando, de pegar aqui, né, os repertórios do próprio livro ou repertórios externos que se relacionem com as polêmicas presentes no livro, cara, isso com certeza vai te levar à nota 20. Porque o que a UERJ quer é que você se distancie ao máximo daquele padrão Enem, que usa aqueles repertórios de bolso que em qualquer plataforma, em qualquer parte do Google você acha, tá? Deixa eu ver o que vocês estão perguntando, que vocês falaram muito, me perdi. Professora, pode responder a pergunta, quando o tema não for um problema. Vamos lá. O tema geralmente vai ter um problema, tá? Quando não for, você vai refletir. Se for uma solução, você vai refletir sobre a solução. E você pode trazer um problema que vá trazer essa solução, que vai ser o caminho mais importante. Mas, dado os últimos anos, né, a gente sempre tem ali mais polêmicas centrais. Então, eu não deixa eu ver se eu tenho aqui salvo. Já deixa você falar, tá, Diego? Só um minuto. Deixa eu ver se eu tenho algum canto aqui salvo. Eu não lembro onde que eu salvei, peraí. Tem algum momento aqui que eu anotei? Os últimos temas da redação UERJ. Deixa eu ver se tem nesse site aqui. Ó, 2000... que tanta propaganda nesses sites que é difícil da gente ver. Ó, 2025, né, que eu já falei. 2024, que foi do menino do pijama listrado. Qual seria, para você, a moral da história narrada em Um Menino do Pijama Listrado? Esse era um tema em que não se tinha a ideia de um problema. Mas quando eu falo moral, eu posso fazer o uso de um sinônimo como problema. Porque a moral ali, eu tenho como apresentar quais eram os problemas narrados na história, e eu posso encaminhar o meu texto para dizer o seguinte: como que eu compreendo os valores, né, da infância, a necessidade da construção social vivida por pessoas que passaram pelo Holocausto. Isso eram problemas ao longo da história, né? Então, você, de fato, aqui você não vai achar, de fato, um problema, você vai achar uma moral, ou seja, qual é a finalidade de quem passou ali por aquela história do Holocausto. Então, você não precisa necessariamente procurar um problema, é o que eu falei. Na redação da UERJ, basicamente, você tem uma reflexão. Você não tem que solucionar nada, você tem que refletir. Então, a palavra-chave na redação UERJ é reflexão, tá? Ó, 2023. A capacidade de se opor a um destino socialmente estabelecido fortalece nossa humanidade, que foi do livro Não Me Abandone Jamais. Cara, eu acho, inclusive, desse livro do Kazuo Ishiguro, que esse é um tema que pode muito chegar próximo ao tema de Hamlet, sabe? Porque a capacidade de se opor a um destino socialmente estabelecido fortalece a humanidade. Na obra, tinha uma outra visão. Mas se você for parar para pensar nesse mesmo tema, e pensando em Hamlet, né? O que a mãe de Hamlet, Dona Gertrudes, e o que Hamlet tinha nas mãos, eles podiam se opor a esse destino que o tio Cláudio ofereceu. Mas a capacidade de se opor é uma decisão, é uma moral constituída por um ser, ou é uma decisão que você está ali, tem que ficar em cima do muro? Inclusive, eu vou trazer para vocês vários possíveis temas. No meu material, no meu e-book de redação, tem muitos temas que eu pensei e coloquei para vocês treinarem, justamente porque o que acontece com a UERJ é isso. Ela não vai te dar um tema com o nome Hamlet. Ela vai te dar um tema em que há uma polêmica, uma das polêmicas do livro, e você tem que ter a capacidade de olhar essa polêmica e refletir sobre ela. Tá? Espero que você tenha entendido o que eu falei. Deixa eu ver o que o pessoal colocou.
Prof, usar só o livro como repertório, você acha pouco raso? Não, claro que não. Agora, eu só não acho legal você, Lara, desculpa, você só usar uma mesma situação. Isso não, tá? Eu acho que seria interessante você diferenciar, até porque no tema, geralmente, tem mais de uma polêmica. Você pode perceber isso pelo tema do ano passado. O tema do ano passado trazia 3 polêmicas: corpo feminino, política e religião, que eram as 3 polêmicas centrais do livro. Uma das 3, né? Aliás, eram as 3 polêmicas. Então, assim, a gente vai falar aqui nas aulas, né, sobre Hamlet, as inúmeras polêmicas que existem. E aí cabe a gente, nessas aulas, estudar as polêmicas. Quem tinha me perguntado aí? Eu não me lembro, que desceu as mensagens. Alguém abriu o áudio? Professora, foi o Oi. Diego. Eu levantei a mão, mas era para falar sobre a questão do menino do pijama listrado, que eu achei interessante, e você já discorreu, então era só isso mesmo. Ah, que bom que eu respondi a sua dúvida. E aí eu já respondo aqui, porque eu não estava olhando o chat, agora que eu estou vendo o chat, peraí. E aí eu vou responder a Giovana. Giovana, calma, meu amor, não fica nervosa que você vai sair dessa aula com uma luz, assim, enorme na sua cabeça. E você, Giovana, assim como os outros colegas que estão aqui presentes, vão perceber que a redação da UERJ, além de ser mais legal, que é muito legal, é uma redação mais fácil. Então, fica tranquilaça, assim, que não vai ser difícil, não, tá? Não tem nenhum problema de ler o livro online. Prof, tem que ter 3 citações. Se usar repertório, cada um dos 3 se encaixa com o tema, fica legal? Fica. Assistir palestras que tem no YouTube sobre o livro é um apoio para entender o livro? Claro que sim. Clara, só não indico você só ficar nas palestras, tá? É o que eu falei aqui no iniciozinho da aula. Eu já li Hamlet quando eu estava no ensino médio, acho que no meu segundo, eu não sei se foi no segundo ou no terceiro ano, eu não me lembro. Eu acho que foi segundo ano. Eu lembrava? Não. O que eu fiz? Eu fui assistir vídeo no YouTube primeiro, para relembrar sobre o que se tratava. Aí eu falei, tá, e lembrei da história. Porque eu lembrava, assim, vagamente, né? Mas são muitas coisas. Aí o que eu fiz? Comprei livro para ler. E aí tô lendo já o livro, já é a segunda vez que eu tô lendo. Eu falei na última aula que eu comprei essa edição baratinha, foi na Bienal, da Príncipes. Aí eu tenho essa edição que eu gostei mais, que é da Penguin, que é da Companhia das Letras, né? Uma editora parceira da Companhia das Letras. E tem a editora que eu adorei também, que estava em mangá, que é da LPM. Então, assim, edição não falta, né? Já até fiz um TikTok sobre isso, botei lá para vocês me seguirem, que vocês não estão me seguindo ainda. Segue, curte meus vídeos lá no Litera História, no meu Instagram. Eu fiz 2 vídeos falando sobre polêmicas. Vocês não foram lá curtir o meu vídeo. Vai lá, curte o meu vídeo no @Litera História, deixa um comentário, diz lá, é muito legal, professora. Brincadeira, só para me dar uma força, tá? Para Prof. YouTube, tá? Então, vai lá no Litera História e o meu TikTok é tamilopes.1. Vai lá também, me segue, diz que, ai, que eu adorei, professora, maravilhoso. Fiz um para a senhora, que eu até zoei o José de Alencar, né? Que eu falei assim para minha aluna, eu não tinha dinheiro na carteira, porque eu não ando com dinheiro. Eu ando com dinheiro. Aí eu tinha R$2, eu peguei R$2 para ensinar e joguei uma nota de R$2, assim. Era o que eu tinha. José de Alencar tá valendo R$2. Mas vamos lá, para a gente ficar, né? Joguei os R$2 felicíssima. Vocês tinham que ver lá no vídeo. Vai lá curtir. Bom, então vamos lá. Minha sugestão é, 4º passo, não, de forma alguma, siga essa ideia de que não precisa de repertório. Claro que precisa. Claro que precisa. Se não precisasse, não seria texto dissertativo argumentativo. E foi o que alguém falou em algum momento aqui do chat, que eu já me perdi, que tem gente que acha que não precisa usar argumento. Filho, se você não usar argumento, tá no TikTok, tá no Instagram, gente. Se você não usar argumento, se você não usar repertório, você passa do texto dissertativo argumentativo para um artigo de opinião.
ou para um resumo do livro. E tudo que a gente não quer é um resumo do livro, um fichamento do livro. É por isso que você tem que argumentar. Por isso que o nome do texto é dissertativo argumentativo, porque tem que ter argumento. Se não tiver argumento, vira um resumo. Muda o tipo de texto, tá? Então, segue essa lógica aí. E aí eu tenho, né, no meu curso, no Ciro Erge, né, eu tenho isso aqui, que é o repertório de conhecimento pessoal, tá? Isso funciona tanto para Enem quanto para o Erge, tá, gente? Um repertório muito bom para a gente usar são repertórios que envolvem citações literárias, históricas, filosóficas, filmes, séries, tudo isso é muito melhor do que você usar Thomas More, tá bom? Então, esquece Thomas More. Resumindo aqui o que eu já tinha falado, deixa eu só voltar que fechou um negócio aqui. Se você faz 3 parágrafos, você tem que ter 3 repertórios e 3 argumentos. Se você faz 2, é só isso que você precisa. Então, o número de repertórios tem a ver com o número de parágrafos de desenvolvimento, tá bom? Repertório e citação é a mesmíssima coisa. Então, às vezes eu falo repertório, às vezes eu falo citação, mas é a mesma coisa, tá? Fica a seu critério aí, como você achar melhor. Argumento são os problemas. Ah, professora, mas se não tiver um problema no tema, você vai fazer reflexões, tá? Então, tem que pensar na reflexão. Não vai ficar a cara do Enem, porque eu vou te ensinar como é que você vai fazer isso, tá? Vamos lá. Eu vou mostrar um exemplo para vocês entenderem, tá bom? Olha o tema do ano passado. O tema do ano passado, tá, foi: o governo de uma nação pode exercer controle sobre o corpo feminino com base em princípios religiosos? Olha o tema. Governo tem a ver com eixo política, né? Controle do corpo feminino, tema centralíssimo do livro ano passado. E princípio religioso era outra polêmica do livro. Então, o que você faz, tá? Você vai pensar que você primeiro tem que responder essa pergunta. O governo de uma nação pode exercer controle sobre o corpo feminino com base em princípios religiosos? Sim ou não? Você tem que fazer isso no teu rascunho. Sim. Por quê? Por causa disso, disso, disso. Não. Por quê? Por causa disso, disso, disso. Então, isso é rascunhar a prova, tá? Aí, o que eu sugeri você pensar? Vamos lá. O tema tem controle do corpo feminino. Então, qual seria um problema para eu discutir essa temática? Supressão da autonomia feminina. Em outras palavras, controle do corpo feminino. Problema 2. Naturalização da opressão institucionalizada contra mulheres. Esse problema, que é um argumento, ele é um argumento, cara, muito bom para quem lê o livro. Por quê? Porque para quem lê o livro, sabe que Gilead, que era a instituição, né, ali do livro, que era ambientado no livro, era uma instituição formada por homens que tinham poder político dos Estados Unidos, e que esse poder político dominava aquelas mulheres na cidade de Gilead, e eram mulheres que tinham o seu corpo ainda preparado para ter filhos. Então, essas mulheres eram prisioneiras desses homens que detinham o poder. E foi gerada uma opressão, e essa opressão foi institucionalizada, ou seja, foi legislada. A gente sabe, quem lê o livro, que tinha leis no país de Gilead. Então, eram leis que só faziam sentido para Gilead, porque tinham outros lugares, tá? Que também estavam, porque só para contextualizar quem não leu o livro, quem não sabe da história, a Terra sofre um problema, né, uma radiação, tipo um negócio assim, que explode, e todas as mulheres ficam inférteis.
Só que, salvo algumas poucas mulheres, não foram afetadas. E essas poucas mulheres que não foram afetadas, que podiam gerar filhos, para que a humanidade não acabasse, essas mulheres foram capturadas e elas foram feitas de prisioneiras sexuais. E Gileade era a cidade onde essas mulheres foram institucionalizadas e colocadas como aias, que tinham um chapéu, tinha toda uma roupa vermelha, tinha toda uma simbologia em volta dessas mulheres, que elas faziam rituais e elas se baseavam, tá, em princípios religiosos, ok? Então, só para vocês se contextualizarem. Então, esse meu problema 2, que é a naturalização da opressão institucionalizada contra as mulheres, é um argumento de dentro do livro. Não é um argumento coringa lá de negligência governamental, a cara do Enem. Né? Não era um problema assim. Era uma tese do livro. Então, ela se pautava no livro. Beleza. Por isso que a gente usou esses 2 argumentos para responder o tema. Aí, a gente tem aqui uma introdução, tá? Eu preciso começar o meu texto citando. E eu indico, uma indicação minha, tá? Eu indico que vocês comecem a redação de vocês usando Hamlet. Para mim, é a melhor forma de começar bem a sua redação. É usando o livro escolhido. Então, olha como é que eu coloquei aí. Quando chegaram, disseram que era para proteger as mulheres, mas a proteção sempre vem com um preço. É uma frase da Margaret Atwood, que é a autora do livro. Então, é uma frase que viralizou ano passado. Então, essa frase, você pode decorar. É a sua citação, é a sua constituição, sabe? É isso. O que diz esse repertório sociocultural? Como que eu coloco isso na minha prova? Olha como é que ficaria essa frase. Na obra O Conto da Aia, Margaret Atwood apresenta uma sociedade distópica em que o Estado usa interpretações religiosas para justificar o controle total sobre o corpo das mulheres. A frase destaca como o discurso de proteção pode servir para encobrir a repressão, especialmente quando institucionalizada. Então, olha como é que eu coloco o repertório. Eu pego um repertório, a ideia desse repertório, e eu apresento, eu contextualizo, tá? Então, isso é para contextualizar. Esse exemplo literário evidencia como os governos podem utilizar a religião como justificativa para limitar a autonomia feminina, sob a falsa ideia de cuidado. Se você reparar, essa parte aqui, ela é uma explicação. Se você está num parágrafo de desenvolvimento, você pode explicar isso, porque essa explicação aqui, ela tem a ver com a justificativa de usar a religião, que é uma das coisas que está no tema, princípios religiosos. Para quem leu a obra, sabe que o tempo inteiro, né, o governo de Gileade se justifica essa repressão sob forma de proteção a essas mulheres. Eles diziam assim no livro, né? Uma vez que você pega uma ideia para proteger, mas essa ideia de proteção ela tem a ver com opressão, é isso que governos ditatoriais fazem. E a obra de Gileade, ela é era um governo de opressão, era um governo ditatorial, tá? Já vi que muitas pessoas... Deixa eu ver, rapidinho. Prof, já vi muitos professores dizendo que usar o livro na introdução é perigoso porque os alunos não conseguem fazer o aprofundamento necessário. Eu recomendo. Se você quer, os professores também não tem problema. Eu fiz isso ano passado e deu super certo com os meus alunos, né? Então, eu acho que é muito importante você usar... Por que eu usaria o contexto do livro logo de cara? Porque isso está próximo do tema. E aí, você usar a obra para contextualizar
cara, eu acho super bom, tá? Porque o livro, ele tá ali para apoiar a polêmica do tema, foi tirada do livro. Então, apresentar esse livro logo de cara, para mim, é a melhor opção, tá? Calma que eu vou chegar no desenvolvimento, gente. Vocês não estão entendendo a ordem das coisas. Eu estou na introdução, tá? Eu estou dizendo que, para começar o teu texto, eu acho que é muito bacana que você separe uma polêmica de Hamlet para contextualizar, tá? É a minha opinião, mas cada um faz aquilo que quer. Depois, eu separei aqui, para dar exemplo, outros repertórios que não estão diretamente ligados a Hamlet, mas é um repertório sobre o conto da Aya, desculpa, que eu estou falando do conto da Aya. Então, olha só, a citação 2, né, que seria a citação do desenvolvimento 1. Eu vou usar história, tradição religiosa na Idade Média. Tem uma frase que é uma interpretação, né, comumente conhecida na Bíblia, de que a mulher deve ser submissa ao homem, pois assim o quis Deus. Eu não sei exatamente onde está isso na Bíblia, qual é a página e tal, mas como é uma situação que é amplamente conhecida, né, para quem é religioso e também para quem não é, né, isso era uma vertente histórica, né, de que a mulher tinha essa questão de ser submissa ao homem. E aí, na obra do Conto da Aia, os políticos daquela época se justificavam através da Bíblia, inclusive usando uma passagem histórica, né? Acho que era de Raquel, que ela dizia: dai-me filho, senão morro. Né? Então, a gente tem uma pauta que é bíblica. E aí, claro, a Margaret Atwood, em diversas reportagens, ela disse que usou o conhecimento bíblico que ela tinha para fazer uma relação distópica. É uma leitura extravagante da Bíblia, não é uma leitura real, é uma leitura distópica, é uma leitura com o intuito de distorcer, né, aquilo que Deus disse, de uma forma a colocar dentro de um universo distópico, um universo ruim, tá? Então, ela faz essa leitura. Como que eu usaria essa frase, tá? Durante a Idade Média, a Igreja Católica, isso é história, exerceu forte influência sobre o poder político, defendendo a submissão da mulher ao homem como um mandamento divino. Isso é uma contextualização. Esse pensamento sustentou leis e costumes que inferiorizavam a figura feminina por séculos. Então, esse contexto de citação é um contexto histórico que se baseia em ideias que foram colocadas na Bíblia de uma distorção bíblica, não é uma leitura real da Bíblia, tá? Então, para quem leu ano passado o livro, sabe que isso era uma relação pensada, tá? Foi planejada, ok? E a terceira citação, que a gente separa para fazer uma redação com 2 parágrafos de desenvolvimento, é essa citação aqui, ó. Desenvolvimento 2 seria Silvia Federici, O Caliban e a Bruxa, que ela diz o seguinte: o corpo da mulher é um campo político. Tá? Uma frase curtinha, super fácil de gravar. A filósofa feminista Silvia Federici argumenta que, desde a ascensão do capitalismo, o corpo da mulher passou a ser controlado para atender os interesses econômicos e sociais, sempre sob vigilância do Estado e da moral religiosa. Eu acho, inclusive, que se a gente tivesse montado uma redação toda em cima com esse argumento, esse desenvolvimento, seria incrível a gente pensar nessa polêmica. Por quê? Porque justamente nessa polêmica aqui, a gente argumentaria, né, as 3 polêmicas presentes no tema. Então, eu quero só relembrar você, já vou deixar você falar, querido, que é o seguinte: eu estou mostrando para vocês, tá, que nós temos... eu estou fazendo um modelo para vocês entenderem aqui com 4 parágrafos, tá? O parágrafo de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento, que é o tradicional, tá? E 1 parágrafo de conclusão. Se eu tenho 4 parágrafos, o primeiro repertório vai vir na introdução, igualzinho no Enem.
O segundo repertório vai vir no parágrafo de desenvolvimento 1. E o terceiro repertório vai vir no parágrafo de desenvolvimento 2. O parágrafo de conclusão não tem repertório, tá? Então, o repertório está nos 3 primeiros parágrafos. E é por isso que eu fiz aqui para mostrar para vocês num modelo, tá? Como seria uma prova com 4 parágrafos, sendo 2 de desenvolvimento, nesse rascunho aqui, tá bom? E Professora. aí, já vou deixar vocês falarem, só um minutinho. E aí, eu coloquei para vocês entenderem nessa aula introdutória, tá? Que é uma aula para a gente rascunhar as nossas ideias, que vocês visualizem um texto com 30 linhas que vai ter essa média de linhas aí, tá? Isso vai variar de acordo com a sua letra, de acordo com a escolha do seu repertório e de acordo com a escolha de parágrafo de desenvolvimento que você quer, tá? Fazer. Então, eu quero mostrar para vocês que isso é só um exemplo e que cada pessoa escolhe da forma que achar melhor para si. Eu estou apenas dando algumas dicas que eu acho pertinentes. Pode perguntar o que você queria falar. É que eu queria saber se você acha que pode ser bom a gente retomar o repertório do livro na conclusão. Não, na conclusão não, porque aí vai ficar a cara do Enem, tá? Eu vou mostrar para vocês ainda como é que vai ficar, tá? Eu só estou mostrando o esqueleto por enquanto, tá? Tá bom. Eu quero que vocês entendam que é só um primeiro momento. A gente vai avaliar o restante, tá? Então, vamos entender aqui. A introdução, então, ela é uma introdução pequena. Pode ser que ela fique grande? Pode, mas eu não aconselho você perder muito tempo na introdução, não. Porque como a introdução ela tem 2 partes, você ocupa menos linha e deixa bastante linha para os seus parágrafos de desenvolvimento. Agora, presta muita atenção aqui nessa explicação, tá? Quero que todo mundo pare aí o que está fazendo, tá bom? E vai prestar atenção exatamente no que eu tenho para explicar. Até porque se vocês se interessarem depois de comprar o meu e-book, lá no meu e-book eu trago vários exemplos dessa forma aí, tá? Com cores e também tem sem cores, tá? Só para vocês entenderem, eu pensei também até no Eduardo que ele falou comigo ano passado, porque no meu e-book do ano passado eu também marquei com algumas cores, mas ele tem problema de visão e ficou bem ruim para ele enxergar. Então, Eduardo, se você precisar comprar esse ano, fica tranquilo, porque tem a marcação de cores e tem sem as cores ao final do e-book, tá? Eu não esqueci disso que você me falou. E também teve uma outra aluna que falou sobre a questão de imprimir, porque tem gente que quer imprimir e aí ficou a cor que eu botei a página, ficou bem escura na hora da impressão, porque imprimiu preto e branco. Aí eu pensei nisso também. Tem as marcações de cores, tá? Mas tem a parte sem a marcação de cores, então fica tranquilo. Mas agora eu quero que vocês prestem atenção, porque eu vou explicar como que é o esqueleto, o esqueleto da redação, tá? Eu vou mostrar, porque vocês estão muito ansiosos e vocês não estão esperando eu explicar ainda como é que vocês vão colocar isso. Nós estamos fazendo um rascunho. Eu quero que vocês primeiro pensem na polêmica do livro e separem citações e problemas para resolver sobre a polêmica. A gente vai chegar lá. Então, eu não vou deixar de explicar como que você vai encaixar no parágrafo. Só que eu primeiro preciso que você entenda como é que você vai fazer isso. Tá? Então, pega agora, para o que você está fazendo e olha para o slide, tá bom? Para vocês entenderem. Eu não vou olhar o chat agora, eu só vou olhar para a tela, então preste atenção aqui, ok? Vamos lá. Vocês estão vendo que minha folha está toda colorida? Vocês estão vendo que tem cores diferentes? Essas cores, eu coloquei para representar a estrutura, o esqueleto da redação da UERJ, tá? Então, numa escolha minha de fazer 2 parágrafos de desenvolvimento, que é o tradicional do texto dissertativo argumentativo, tá? Eu separei desta forma. Vocês estão vendo que tem aqui, ó, é porque na hora de botar no PDF, ela meio que desconfigura, mas vamos lá. 1, 2, 3
linhas rosa, 4, 5, 6 linhas, 3 linhas na cor vermelha. Então, 3 rosa e 3 vermelhas. Todo mundo visualizou isso? Coloca no chat, se viu. Deixa eu voltar. Todo mundo está vendo as cores rosa e vermelho? Bom, lembra que eu falei lá no início que a introdução ela é composta por 2 partes? Pois é. Então, eu coloquei a parte A em rosa, parte B em vermelho. Ok? Eu vou separar por letra. A, B, C, D, E, F, G, H. São 8 partes, não são? Ó, vamos comigo de novo. A, B, C, D, E, F, G, H. São 8 partes, não são? Que eu falei que tem que ser? Então, se são 8 partes, as primeiras 2 partes estão com cores. Então, a parte que eu vou chamar de A está em rosa, a parte que eu vou chamar de B está em vermelho. Então, essas 2 partes é porque você tem que fazer 2 coisas. Tudo bem? Agora, voltando aqui. Repara que no parágrafo de desenvolvimento, eu tenho mais 3 cores. Eu tenho cinza, depois eu tenho roxo e depois eu tenho laranja. Reparou que isso se repetiu? Cinza, roxo e laranja. Todo mundo está vendo isso? Cinza, roxo e laranja? Então, gente, não pergunta agora não. Só me responde se vocês estão entendendo. Depois eu vou abrir para pergunta. Tá? Espera um pouquinho. Todo mundo entendeu o que está se repetindo? Cinza, roxo e laranja? Beleza. Então, a parte cinza vai ser parte C, cinza. Parte D, roxo. E parte C, D, E, laranja. Ok? Isso, gente, não tem lugar nenhum, não. Isso é da minha cabeça, tá? É uma nomenclatura que eu estou criando aqui. E só vai fazer sentido para quem é meu aluno, para quem está acompanhando a aula comigo. Vocês não vão ver isso em lugar nenhum, tá? Então, isso é uma nomenclatura que eu criei para você entender quais são as 8 partes da redação. Então, eu estou colocando com cor para você. Então, o que eu vou chamar de parte C está em cinza. O que eu vou chamar de parte D está em roxo. O que eu vou chamar de parte E está em laranja. E eu quero que você observe que essas 2 partes, que é o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2, elas são iguais, elas se repetem. E aí chega a nossa conclusão. Vocês estão vendo que a conclusão está com outras 3 cores? Então, eu tenho parte F em amarelo, parte A, B, C, D, F, G em azul claro, tá vendo? E a parte H, que é a última parte, em marrom. Todos estão entendendo? Digitei aí também para ficar claro, tá vendo? Por que eu coloquei outras 3 cores? Para todo mundo entender que nós temos que fazer 8 coisas. E que cada coisa é uma parte. E que cada parte está numa cor. Para vocês entenderem aonde eu quero chegar. Tudo bem? Agora a gente vai fazer a leitura dessas cores. E eu quero que vocês acompanhem. Depois eu vou abrir para pergunta. Anota a pergunta para não esquecer, tá? Para a gente não interromper o pensamento aqui, para todo mundo acompanhar a logística, tá bom? Anota a pergunta aí que eu vou responder. Vamos lá. Na introdução, eu tenho 2 partes que eu falei para vocês, que é a parte rosa e a parte em vermelho. A primeira parte da redação, ela está em rosa, é para você fazer o quê? Contextualizar o tema, utilizando o repertório 1. Você tem a opção de fazer isso usando o livro Hamlet ou usando um repertório externo da sua preferência. É obrigatório usar Hamlet? Não, já falei isso várias vezes. Eu, Tami, gosto de usar o livro, mas você não precisa usar o livro se você não quiser para começar a tua redação.
tá bom? Que fique claro, é uma opção minha, ok? Eu acho legal, então eu prefiro usar de cara o livro. Então, você vai fazer a parte em rosa contextualizando. A parte B é a parte onde você vai problematizar o tema. Só que, diferentemente do Enem, que a gente coloca o repertório e bota, no entanto, no tema tal, e bota a tese 1 e 2, no Enem a gente não faz isso, a gente põe 2 problemas de cara, tipo, negligência governamental e base educacional lacunar. A gente coloca 2 problemas que são as 2 teses, e antes disso a gente contextualiza com as palavras-chave do tema. Na redação da UERJ, você não precisa colocar tese, você só vai responder a pergunta do tema. Então, no lugar de você colocar argumento 1, argumento 2, você vai responder a pergunta do tema. Ou seja, se a pergunta do tema tem a ver lá, como é que era o tema mesmo? Eu até esqueci, deixa eu ver aqui. Se o meu tema é o governo de uma nação pode exercer o controle sobre o corpo feminino com base em princípios religiosos, você vai dizer, vai usar a própria pergunta para responder o tema. Então, como é que eu faço isso? A pergunta é, o governo de uma nação pode exercer controle feminino com base em princípios religiosos? Aí você poderia responder assim, em O Conto da Aia, o governo de Gileade exerce o total domínio sobre o corpo feminino e, para tal, ele utiliza princípios religiosos. Pronto, eu respondi a pergunta do tema usando o próprio tema. Então, é muito mais fácil. Você vai pegar o tema e você vai usar as próprias palavras que eu mandei lá e grifar e você vai responder. A minha dica para você é responda essa pergunta de forma direta, objetiva. Por quê? Porque um dos critérios de avaliação, isso é muito importante, muitos critérios de avaliação é marca de autoria, é opinar. Então, a UERJ quer saber a sua real resposta. Você até pode colocar um sim ou um não, mas não indico isso. Eu indico que você use um conectivo para responder a pergunta. Eu vou te mostrar um exemplo para você ficar calma e tranquila, tá? Mas você precisa responder. Se você, na introdução, não contextualiza e não responde a pergunta do tema, você já perdeu ponto, tá? Essa é a principal diferença de UERJ e de Enem. Eu preciso que você responda a pergunta. Aí vem uma segunda questão, tá? Que é um erro comum demais, assim, muito comum, tá? Eu não indico pergunta retórica. O que é pergunta retórica? Não quer dizer que esteja proibido, ok? Não é proibido. Só que eu, Tami, não gosto de fazer pergunta retórica. O que é a tal da pergunta retórica? É aquela pergunta que você faz já sabendo a resposta, que é óbvia. Não façam isso, por quê? Primeiro, o tema é em forma de pergunta. E você tem que responder essa pergunta. Se você, ao invés de responder a pergunta do tema, você faz outra pergunta, qual é a lógica? Aí você vai ter que responder a sua própria pergunta, mesmo que seja lógica, tá? Então, eu não indico pergunta retórica. Eu acho muito, muito, muito arriscado. Não é errado, mas eu acho que para fazer pergunta retórica, o aluno tem que saber fazer essa pergunta. Ele tem que ter domínio de texto. Ele tem que ter domínio de texto e ele tem que saber a hora de fazer essa pergunta retórica. E com toda certeza, se vocês acreditam em mim, na introdução, sobretudo, não é para fazer pergunta, é para responder a pergunta, tá? Então, eu acho que vocês têm que entender que é muito mais simples do que parece. Você vai responder a pergunta usando as próprias palavras da pergunta. Isso como é que a gente faz? Aí a gente vai treinar para fazer isso, tá? O uso de conectivos, né? Para poder alinhar ali com a pergunta, mas é muito mais simples, tá?
Pode repetir a forma que você respondeu a pergunta? No parágrafo de desenvolvimento que você está falando, Ana Caroline? Porque no parágrafo de desenvolvimento eu vou explicar outra coisa. Mas eu acho que seria mais interessante vocês serem objetivos. É preto no branco. É X, Y, Z, tá? É a melhor forma. Calma que eu vou chegar na conclusão, gente. Vocês estão muito agitados. Vamos acalmar. Eu quero saber se todo mundo entendeu que na introdução a gente tem que fazer duas coisas. Parte A, Rosa, contextualiza usando o próprio livro ou outro repertório externo. Parte B, segundo período do texto, responde o raio da pergunta do tema. Entenderam isso? Todo mundo? Internalizou? Você vai pegar esse meu material e você vai imprimir, você vai colar na parede do teu quarto, você vai colocar na porta da tua geladeira, tu vai botar em todos os lugares que você vai. Você vai decorar isso. Você tem que internalizar isso na tua cabeça. Minha introdução, como é que eu faço? Contextualizo a pergunta do tema usando o próprio livro ou um repertório que se associe ao livro. Depois, a minha segunda frase. A minha segunda frase é a resposta direta da pergunta do tema. Sempre o tema. Todo mundo entendeu? Carol, a gente vai depois trazer outros exemplos, porque agora eu nem me lembro mais como eu respondi. Você volta depois na gravação e vê de novo, tá? Mas você entendeu que são dois momentos? Tá? Vamos lá. Contextualiza usando o livro ou o repertório externo e depois responde a pergunta do tema. É isso que é para fazer na introdução. Agora vamos para os desenvolvimentos. O que eu faço no raio do desenvolvimento? Agora, no desenvolvimento, que é a estrutura que vai se repetir, seja 1, 2 ou 3 parágrafos, é sempre assim, é o que eu vou chamar de parte C, D e E. Minha nomenclatura, tá, gente? Não tem lugar nenhum isso. Parte C é a terceira frase. Como que eu começo a redação no Enem? No Enem, geralmente, eu começo assim. Em primeiro lugar, em primeira análise, a princípio, primeiramente. O nome disso é conectivo de prioridade. Só que isso funciona lá no Enem. Lembra que a gente quer se afastar de tudo que é a cara do Enem? Vocês lembram disso? A gente quer se afastar. Então, para a gente se afastar dessa cara do Enem, a gente não vai usar conectivo de prioridade. Em primeiro lugar, primeira análise. Esquece essa ideia de primeiro, tá? Você vai começar o seu texto com o conectivo de sinonímia ou conectivo lexical. Calma, porque eu vou trazer numa próxima aula só conectivo. Eu vou explicar como é que você faz uso de conectivo. Eu só quero mostrar para você. Lembra que eu falei no início da aula sobre a página Sinônimos? Lembra dessa página? Então, vamos supor que você acabou o teu parágrafo de introdução com a palavra desvios. Se você jogar na página dos sinônimos, desvio, a gente tem, vamos botar aí, desvios éticos. Você vai começar assim. Os deslizes morais, vou digitar para ficar fácil. Desvios éticos é a mesma coisa que deslizes morais. Concorda comigo? Desvios é sinônimo de deslize, enquanto ético é sinônimo de moral. Então, desvios éticos e desvios morais são sinônimos. Tudo bem? Todo mundo entendeu isso? Então, como que se começa um parágrafo por conectivo de sinonímia? Se eu terminei o meu parágrafo introdutório com a expressão desvios éticos, ao invés de eu começar o meu parágrafo de desenvolvimento 1 colocando em primeira análise, a princípio, eu já coloco um sinônimo da última palavra ou da última expressão que eu usei na introdução. Então, eu poderia colocar
os deslizes morais presentes em Gileade, tal. Então, a primeira frase do seu parágrafo de desenvolvimento, ela vai ter que ser começada por um conectivo qualquer, que não seja de prioridade para não ficar a cara do Enem, ou um conectivo lexical, ou um conectivo por sinonímia, é o nome que a gente usa, tá? Mais o tópico frasal. O que é o tópico frasal? É uma frase que resume o teu problema, ou seja, o teu argumento. Então, vamos supor que eu tenha lá falando sobre o corpo feminino, né? No mesmo tema. Os deslizes morais presentificados em Gileade apontam que há um domínio sobre o corpo feminino. Ponto final. Isso é tópico frasal. O que eu fiz nessa frase? Eu comecei a minha frase com conectivo de sinonímia que ligava o meu parágrafo introdutório ao meu parágrafo de desenvolvimento e resumi o que eu vou falar, que é o domínio do corpo feminino, em uma frase. Então, a parte cinza, ela é só uma parte para você explicar o que você vai falar. E ponto final. Ok? A parte D já vai ser a parte onde você vai inserir um novo repertório. Então, se você está no D1, o seu repertório é o repertório 2. Se você está no parágrafo de desenvolvimento 2, é o seu repertório 3 que você fez lá no seu rascunho, certo? E se você quer fazer 3 parágrafos de desenvolvimento e está lá no desenvolvimento 3, você vai usar um 4º repertório. Isso vai ficar muito apertadinho, por isso que eu indico fazer só 2 parágrafos de desenvolvimento. Porque aí você vai ter o repertório 1, repertório 2 e vai explicar esse repertório, tá? Eu vou dar uma aula, Milena, só sobre conectivo. Então, nessa aula, eu vou aprofundar a ideia dos conectivos para vocês. Eu vou explicar como faz, eu vou trazer exemplo, tá? Mas para esse momento agora, esse exemplo aqui vai bastar. Eu vou trazer uma redação modelo para vocês verem, tá? E aí você vai fazer o uso do repertório. Então, nessa parte D, que está em roxo, vai ser o momento onde você vai colocar o teu repertório e vai ser o momento em que você vai explicar esse repertório. Lembrando que isso é muito comum de dar erro, tanto no Enem quanto na UERJ. Por quê? As pessoas acabam preferindo colocar o repertório e pronto. Acabou minha redação. Tchau. Aí levanta e vai embora. Não. Repertório, ele foi feito para ser o seu apoio. É através do repertório que você vai colocar, né, a sua ideia, você vai trazer a sua marca de autoria. Então, você tem que se basear em algo. Então, a parte que está em roxo no meu modelo é justamente a parte onde você vai colocar o repertório. Seja repertório do livro, seja repertório externo. Fica a seu critério. Só que não basta você jogar o repertório e tchau. Você tem que explicar o repertório relacionando ao tema. Então, você vai trazer uma causa ou uma consequência, ou os dois, e sempre relacionando aquele repertório ao tema. É aí que eu falo para você, lá naquele passo 2, que você circulou as palavrinhas-chave, para você estar sempre retomando as palavras do tema. E, por último, na parte E, é onde você vai fazer uma reflexão crítica, que é uma coisa que se destaca muito em relação ao Enem, né? Você vai refletir sobre aquilo que você acabou de argumentar. Você bota o repertório, traz uma causa, uma consequência relacionando ao tema e depois você critica. Critica refletindo, tá? É uma reflexão crítica. E aí depois, na conclusão, que são as últimas 3 cores, amarelo, azul claro e marrom, você vai fazer o quê? Você vai... Deixa eu voltar aqui. Você vai iniciar com conectivo de conclusão, aí é igualzinho no Enem. Então, você pode colocar um logo, um portanto, um por isso, não tem problema, tá? Você inicia com conectivo de conclusão. Só que depois de você iniciar o conectivo de conclusão, você vai retomar a polêmica, ou seja, você vai retomar o tema e você vai reafirmar a tua resposta, a opinião, que você respondeu lá em cima. Você vai rever isso tudo de novo.
E aí, na parte G, que é o segundo período do parágrafo de conclusão, você vai fazer o quê? Você vai retomar os seus argumentos, ou seja, aquilo que você dialogou no D1 e no D2, ou no D1, ou só D1, D2 e D3, a seu critério, tá? Você vai retomar o argumento de forma a refletir, não a criticar, tá? Para na última parte, a parte H, que está em marrom, você vai fechar com uma frase de efeito. Eu também vou separar uma aula só para trazer para vocês frases de efeito, tá? Frases de efeito que se relacionam à crítica, né, da polêmica. Ou seja, eu vou pegar todas as polêmicas do livro e eu vou trazer várias frases de efeito, aquelas frases que dão assim, pá, para você fechar o seu texto com chave de ouro, fazendo uma reflexão construtiva, reflexiva, que é o que diferencia a tua redação do Enem. A tua redação do Enem você tem que solucionar. Aqui você não tem que solucionar. Aqui você tem frase de efeito para dar aquele tiro no, sabe, no coração. Caraca, é isso, tá? Sara, se você, acho que você que participou comigo ano passado, você sabe que eu tinha aqueles materiais de frase de efeito, né? Criava várias frases de efeito e super funcionava, né? Então, isso vai dar aquele tchan para você na tua redação, tá? Gente, eu estou adiantando por causa da hora, mas se vocês depois tiverem perguntas, a gente vai responder as perguntas, mas eu quero que vocês prestem atenção aqui em mim. Todo mundo aqui entendeu as 8 partes? Diz para mim se entendeu, sim ou não. Pode fazer um sinalzinho, dar um joinha, coloca assim no... Todo mundo entendeu que são 8 partes? Se você ainda está com dúvida, tá? No finalzinho, você depois pode perguntar, e eu quero que você faça o seguinte, eu quero que você leia o meu material de novo, olhe cada uma das partes, rosa, vermelho, cinza, tananã, tananã. Agora, eu vou mostrar para você na prática como é que isso funciona. Vamos por partes? Todos preparados? Agora preste atenção em Tietame, tá? Lembra que eu falei que na introdução, olha aqui, tá em rosa, é para eu contextualizar o tema utilizando o livro ou outro repertório? E que na parte B eu vou responder a pergunta do tema? Todo mundo lembra? Vamos ver como é que ficou? Um modelo? Bom, olha aqui. Tema é um tema que eu inventei aqui na minha cabeça. O que a vingança revela sobre a natureza humana? O que a vingança... Lembrando que a vingança é um tema polêmico centralíssimo em Hamlet. O que a vingança revela sobre a natureza humana? Em Hamlet, contextualizando, tragédia de William Shakespeare, o jovem príncipe é movido pelo desejo de vingar a morte do pai e acaba mergulhando em um ciclo de destruição e sofrimento. A peça mostra como a vingança pode parecer justiça, mas frequentemente revela aspectos sombrios da alma humana. Ponto final. Toda essa parte em rosa é o quê? A minha contextualização sobre o meu repertório, que é o repertório do livro, Hamlet. E nesse trecho em que eu citei, há uma explicação sobre a vingança, que é o tema central. A gente não sabe que Hamlet, ele vê o fantasma do pai. O pai conta para ele que o tio que matou e ele tem que vingar a morte. Pois é, só que essa vingança que Hamlet deseja fazer da morte do pai leva ele a um ciclo de vários sofrimentos que a gente vai vendo ao longo das nossas aulas. Então, eu contextualizei. É a parte A. Parte A contextualiza. Agora, a parte B. O que eu faço na parte B? A parte B é a parte onde eu vou responder a pergunta do tema. Vamos lá? Olha lá. Nesse contexto, a vingança expõe traços profundos da natureza humana, a dificuldade em lidar com a dor, o desejo por retribuição e a tendência à irracionalidade diante de injustiças. Então, olha o que eu fiz aqui. Eu respondi
que o que a vingança expõe? O tema não é o que a vingança revela sobre a natureza humana? Então, como que foi a minha resposta? A vingança expõe traços profundos da natureza humana. Quais são os traços? Dificuldade para lidar com a dor, que é o que eu vou argumentar no meu parágrafo de desenvolvimento 1, e a tendência a ser uma pessoa irracional diante de injustiça, que é o que eu vou argumentar no meu parágrafo de desenvolvimento 2. Se eu não quisesse escrever a parte a dificuldade em lidar com a dor e a tendência à irracionalidade de justiça, eu também poderia parar ali. Eu poderia só dizer assim, nesse contexto, a vingança expõe traços profundos da natureza humana, que dizem a respeito sobre a dificuldade de lidar com a dor e também a ser irracional diante de injustiças. É só uma forma de reformular, mas eu respondi a pergunta do tema. Então, cada um vai fazer de alguma forma diferente. Mas o que eu quero que vocês entendam é que eu respondi a pergunta do tema na parte onde está em vermelho. Todo mundo enxergou isso? É assim que se faz. Agora, o meu desenvolvimento 1. Lembra que eu falei aí? Dificuldade em lidar com a dor que está em negrito, aí na parte vermelha? Eu tenho que falar disso no meu parágrafo D1, para seguir uma lógica coerente, né? Então, vamos lá. Desenvolvimento 1. De forma semelhante, eu coloquei em primeira análise, em primeiro lugar, de início, a princípio? Não, eu não coloquei. Sabe por quê? Porque eu não quero parecer Enem. Então, eu coloquei de forma semelhante. Esse é um conectivo lexical, é um conectivo que vai me trazer, né, a ideia que eu falei antes, está ligando a ideia do parágrafo anterior ao parágrafo seguinte. Então, ó, de forma semelhante, a vingança, que é o tema central da pergunta, também nos expõe a fragilidade emocional do ser humano, quando confrontado com o sofrimento. A busca por reparação por meio da dor alheia revela a incapacidade de muitos indivíduos de lidar com perdas ou injustiça de forma racional. Então, o que eu vou dialogar aqui nesse parágrafo? Eu vou dizer que a fragilidade emocional do ser humano, quando ele está numa situação de sofrimento, faz com que ele não saiba lidar com as perdas. Vocês podem pensar sobre isso na vida de vocês. Quando a gente percebe que alguém, por exemplo, que a gente conhece, foi assassinado de forma violenta, foi passado para trás, você fica irracional, você quer, sabe, gritar para o mundo que aquilo é uma dor para você. Eu passei por isso exatamente recentemente com a minha mãe. Meu irmão e a minha mãe foram fazer a prova da autoescola no Detran, lá em São Gonçalo, e o meu irmão é advogado. E o meu irmão foi junto com a minha mãe, e ele foi lá e filmou. Hoje em dia todo mundo tem um celular. Ele ficou atrás de um poste e ficou filmando minha mãe fazer todo o processo da baliza e tal. Minha mãe fez direitinho. Quando ela saiu da baliza, o cara falou, vai, pode ir, não sei o quê. Ela pegou e foi. Quando ela foi, e meu irmão estava filmando, acompanhando todo o trajeto, ela ligou seta, ela foi devagar, ela passou tudo, fez tudo o que tinha que fazer. O cara da autoescola, ele foi, freou o carro e ele ficou sem entender. Por que você parou a prova da minha mãe? Ele reprovou a minha mãe, dizendo que a minha mãe não tinha ligado a seta. O que meu irmão foi lá e fez? Amigo, minha mãe ligou a seta sim, ela ligou, não ligou. Ele pegou a filmagem e falou assim, então olha aqui, acompanha aqui comigo. Mostrou a filmagem. Aí o cara, mas agora não tem mais jeito, agora já foi. Ele quis reprovar a minha mãe, tendo uma prova, tendo uma gravação de vídeo. Conclusão, a raiva, a dor, a fragilidade que a gente tem. Porque a gente sabe, quem já passou pelo processo de autoescola sabe que aquilo é uma máfia e aquilo é injustiça. A minha mãe foi reprovada com uma filmagem provando que ela tinha passado, que ela fez tudo certo, tinha luz piscando, alerta piscando, que ela ligou a porcaria da seta e o cara reprovou a minha mãe.
Conclusão, meu irmão abriu um processo administrativo, mas isso não vai dar em nada porque o cara simplesmente quis reprovar. Ele quis reprovar. Como que a gente lidar com isso? Né? Então, quando a gente está numa situação de injustiça, a gente quer vingar. A gente quer vingar. E é isso que está escrito nesse parágrafo. A busca por reparação por meio da dor, que minha mãe chorou muito. Eu fiquei arrasada, gente. Por meio da dor alheia, revela a incapacidade de muitos indivíduos em lidar com perdas ou injustiças de forma racional. Eu falei, ainda bem que foi o meu irmão. Porque o meu irmão é advogado, ele tem uma calma, que eu não tenho. Porque se fosse eu já tinha soltado o barraco, eu tinha gritado, batido no homem se fosse. Eu não sei lidar com essas situações. E é isso que é uma relação de contemporaneidade, né? Então, eu acho que a gente precisa entender que esses temas polêmicos que estão aí no livro, eles não estão aqui à toa. Eles correspondem muito a questões de injustiça. Eu vi exatamente agora uma reportagem que, inclusive, está no meu material extra, para quem está aqui comigo até o final vai receber. Vocês vão ver no material que eu coloquei reportagem, né, de uma família que foi assassinada inteira, 3 pessoas, a mãe, o pai e o filhinho de 3 anos pelo filho mais velho. Crime passional aconteceu agora, por causa de joguinhos de internet. Um garoto que tinha, né, um caso com uma menina e os dois eram 2 maníacos lá de telefone. Vocês viram isso na internet? Foi muito triste. Aí você imagina, se você acha que isso só acontece lá em Hamlet, que o tio Cláudio mata o irmão para poder tomar o trono porque quer o poder. Não. O que esse menino ele queria? Esse menino, ele queria o quê, gente? Esse menino queria acabar com a família dele. Então, gente, eu preciso que vocês entendam que todas as polêmicas presentes nesse livro estão super atuais. E quando vocês receberem o meu material, vocês vão entender o que eu estou falando. Porque vocês vão perceber que essa realidade de Hamlet não é uma realidade ficcional, que está só no texto ficcional. Ele está na realidade, tá? E é muito triste que seja assim. Então, vamos lá. Só para a gente finalizar aqui, porque a hora está indo embora. Aí, a parte em roxo, né, que seria a parte D, é a parte onde eu vou apresentar o meu repertório para me apoiar na explicação. Então, olha, esse dilema, qual dilema? O dilema do sofrimento e da vingança é explorado no filme Ilha do Medo, de 2010, em que o protagonista, assombrado por traumas e perdas, acaba preso em um ciclo de ilusão e violência. Ponto final. Eu botei o repertório. Agora eu vou associar esse repertório ao tema. Quando a dor emocional não é elaborada, ela se transforma em ódio. E esse sentimento, a ser externalizado pela vingança, causa ainda mais destruição. Assim, o desejo de vingança nasce de uma dor mal processada e termina por agravar o sofrimento de todos os envolvidos. A raiva que se vinga não se cura, apenas perpetua a dor. Olha essa parte em laranja. É ou não é uma frase de efeito? A Sara, que já me conhece. A raiva que se vinga não se cura, apenas perpetua a dor. Essa família que foi destruída, né, que esse adolescente matou, os pais, disse que os pais eram seres nojentos, que ele falou, né? É uma raiva que se vinga. Você pode pegar esse moleque e botar ele para sempre preso, porque ele nunca mais vê a luz do dia. Mas essa vingança, essa raiva, ela vai vingar, mas ela vai curar? Ela não tem cura. Ela vai apenas perpetuar a dor, que vai viver para sempre aquela dor. Então, eu quero que vocês entendam que vocês precisam explicar esse repertório, associar esse repertório ao tema e depois fazer uma frase de efeito para refletir criticamente sobre o tema, tá? Vocês podem citar o que vocês quiserem. Vocês podem se vingar o que quiser, não tem problema. Se esse repertório externo ele é comumente conhecido, você vai poder colocar e ele faz sentido. Todo mundo conhece a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena? Claro, isso é repertório. Todo mundo conhece. E vocês podem explicar esse repertório. Ah, mas é um repertório de uma série televisiva. Não interessa. Todo mundo conhece, é repertório. É citação. Tá? Então, filme, série, livro,
dados históricos, tudo isso é repertório. E, inclusive, na minha humilde opinião, é a melhor forma de você argumentar na tua redação. Sabe por quê? Porque você vai fazer isso de forma plena, e daí você vai mostrar para o teu corretor que você tem conhecimento externo, que você tem capacidade crítica, que você tem capacidade reflexiva, que você não vai usar Tomás More e Constituição porque você decorou a redação, mas porque você tem repertório na sua vida, você tem o que eu chamo de RCP, o repertório de conhecimento pessoal. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? Tá? É isso. Espero que vocês estejam entendendo, gostando da aula. Vou acelerar, hein? Olha aqui o meu outro argumento, tá? Meu outro argumento tem a ver com a tendência humana à irracionalidade. Então, vamos lá. Além disso, conectivo, a vingança, que é o tema central, eu estou sempre voltando para o tema. Você está entendendo que você tem que falar do tema, que você não pode tangenciar? É isso. Além disso, a vingança também revela a tendência humana à irracionalidade. Ser humano é irracional, e esse é o meu argumento. E a ilusão de controle sobre a justiça. Ponto final. Ao agir por impulso, o ser humano acredita poder restaurar o equilíbrio moral por conta própria, sem considerar limites éticos ou legais. Ponto final. Vamos de repertório. Um outro exemplo disso é a obra O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas, em que o personagem Edmond Dantes, movido pelo desejo de vingança, a palavra-chave do tema de novo, dedica anos de sua vida a punir responsáveis por sua prisão injusta, perdendo nesse processo sua identidade e a sua paz. O desejo de punir torna-se, assim, uma prisão emocional. Olha que repertório top! Esse repertório, ele é muito bom para falar de vingança, tá? Porque esse personagem faz exatamente isso. Ele perde anos da sua vida para tentar punir as pessoas que fizeram mal a ele, só que ele perde a sua real identidade, ele perde a sua paz de espírito. E esse desejo de vingança faz ele ficar num ciclo que ele não sai. É ou não é isso que acontece com Hamlet? Fala para mim no chat se Hamlet não passa pela mesma coisa. Né? Tia Tami sabe o que está falando. Quando nós, olha a marca de autoria, eu estou me colocando no meio dessa irracionalidade humana. Quando nós, seres humanos, irracionais, nos tornamos juízes e executores, ultrapassamos os limites da razão e nós comprometemos a nossa própria humanidade. Olha a frase de efeito da Tia Tami. Quem vive para punir, muitas vezes esquece de viver. Se eu vivo querendo ferrar com a vida de quem ferrou comigo, eu estou esquecendo de viver. Esquece quem te fez o mal. Olha a dica aqui de vida. Essa aula aqui já está quase um divã. Eu estou quase me sentindo psicóloga de vocês. Né? Porque a gente esquece de viver quando a gente fica se prendendo a coisas que não é para a gente se prender. Viva a sua vida. Estou dando aula e estou fazendo aqui terapia. Vou cobrar mais por isso. Vamos lá. Conclusão. Olha o conectivo de conclusão. Portanto, logo, por isso, a vingança, de novo. Você pode botar um sinônimo, porque eu repeti muito vingança, né? Vou mudar isso aí. A vingança, mais do que um gesto de justiça, revela aspectos complexos e problemáticos da natureza humana. Eu recapitulei o tema. Certo? O tema não fala disso? Eu recapitulei o tema. Agora, o que eu tenho que fazer? Reafirmar a minha resposta. Qual é a minha resposta? Ela escancara tanto a nossa fragilidade emocional, da dor, que foi o meu argumento 1, quanto a propensão ao desequilíbrio moral, quando se tenta agir como agente da própria justiça, que eu falei no argumento 2. Agora, o que eu faço? Vou recapitular os meus argumentos. Esses impulsos, ou seja, a dor e a fragilidade ali que você não consegue lidar, a irracionalidade, embora compreensível, porque é compreensível. A pessoa perde a família inteira, não vai sentir dor? A pessoa injustiçada não vai ficar triste? É compreensível, certo?
resultam em ciclos de sofrimento e perda de nós mesmos. É necessário, portanto, né, refletirmos, olha o plural, sobre os mecanismos que nós utilizamos para lidar com a dor e a justiça, pois apenas ao romper com o ciclo de vingança podemos caminhar em direção a uma humanidade mais consciente e menos autodestrutiva. Essa frase final é a frase que eu chamo de efeito de crítica e que é importante você saber que tem que falar. Porque lembra que na conclusão você não vai solucionar nada, você só vai refletir criticamente. Então, meus amores, recapitulando, que eu acabei aqui cravado, tá? Vocês têm, vamos lá de novo, a leitura das cores com Tia Tami, tá? Parte A, Rosa, contextualiza usando o livro ou não. Na introdução, parte B ainda, problematiza o tema, respondendo de forma direta a pergunta do tema. Desenvolvimentos, você vai repetir a estrutura de acordo com a quantidade de parágrafos que você tem. Parte C, inicia com conectivo que não seja conectivo Enem, de prioridade, usando sinônimos, tá? Eu vou ensinar isso numa próxima aula. Depois, apresenta o seu repertóriozinho para você se basear em alguma coisa, traz uma causa, uma consequência e relaciona ao tema, e depois fecha o seu parágrafo de desenvolvimento com uma reflexão crítica, bem legalzona. Para concluir, inicia com conectivo de conclusão, retoma a polêmica lá do seu tema de novo e reafirma a tua resposta, a tua opinião sobre o tema. Depois que você reafirmou toda a tua resposta, retoma os argumentos de forma reflexiva e fecha com uma frase de efeito linda que Tia Tami vai te trazer várias ao longo dos nossos cursos, tá? Então, vejam todas essas cores aqui e confiram se eu não fiz tudo isso aqui na redação, tá? E se você, é claro, gostou da minha aula de hoje, gostou desse material, tá feliz com tudo isso, né? Eu vou mostrar para você que você pode comprar lá o meu e-bookzinho que já está disponível na plataforma da Hotmart. Deixa eu botar aqui para você, ó. Copia e cola, tá? Então, tem o livro aí, o e-book de redação, que tem 5 temas que eu criei nas polêmicas que tem dentro de Hamlet. Além dos 5 temas, eu fiz um tema bônus. Além disso, eu te explico detalhadamente como que você faz título, como que você constrói parágrafo de desenvolvimento, como que usa conexão lexical. Tem a explicação detalhada. Então, é o e-book que você vai ficar, tipo assim, ó, para sempre, tá? Você vai usar ele e está todo montado em cima de Hamlet. Para quem for fazer prova do segundo exame de qualificação, também tem o livro Senhora, que está lá no meu Instagram, o link está lá, é só clicar lá, você vai achar, e eu acho que você também vai gostar muito, tá bom? Então, vocês podem esperar sempre que eu vou estar aqui dando todo o meu melhor na aula do Pré-UERJ de Maricá, e se você quiser fazer parte do meu curso intensivo, que é o Ciro UERJ, eu tenho um curso que acontece o seguinte, toda segunda-feira, tá? De 4 às 5 da tarde tem aula teórica e a entrega de uma redação por semana com devolutiva detalhada, tá? Para quem é meu aluno aqui do Pré-UERJ, eu tenho um desconto para você, tá? Então, só falar, prof, eu sou aluno do Pré-UERJ Maricá, eu quero fazer o intensivo. Você quer fazer parte? Eu vou te dar o desconto, tá bom? Descontaço. Agora, esse curso é só mesmo para quem está ali buscando medicina mesmo, quem quer fazer, tem que se comprometer de toda semana trazer uma redação, tá? Porque eu sou chata, eu cobro mesmo, tá bom? Então é isso, meus amores. Tem intensivo, tem aula aqui de 15 em 15 dias no Pré-UERJ. Vocês só não vão passar se vocês não quiserem, tá bom? E se você gostou da minha aula, vá lá com tia Thaís Maria, com o tio William, fala, gostei da aula da Tami, bota de novo. Vem que eu tô aqui, tá? Beijo, amo vocês, bom final de semana e vamos que vamos. Qualquer dúvida, me chama lá no Instagram que eu respondo. Beijo.